Pessoal, continuando aí mais um exemplo aí, né, desse primeiro passo para achar os extremos das funções aí. Então, encontrar os pontos críticos dessa função. Então, lembrando que duas formas que a gente tem de encontrar ponto crítico, né, para valores pertencentes ao domínio da função. Valores cuja derivada no ponto é igual a zero e para os quais a derivada não existe. Se a gente calcular a derivada dessa função, derivada dessa primeira parte da 4x, derivada dessa segunda parte da menos 1, a gente não pega o sinal de igual e coloca aqui embaixo, porque uma coisa é o sinal de igualdade para a função, outra coisa é o sinal de igualdade para a derivada. Então, primeiro vamos testar aqui o fato da derivada ser igual a zero ou o fato da derivada não existir. Vou testar primeiro no ponto 1, porque eu comentei essa questão do igual. A derivada ela é um limite, né? Então, para que a gente tenha derivada no ponto 1, as derivadas laterais têm que ser iguais, ou seja, os limites laterais têm que ser iguais. Então, para calcular a derivada no ponto 1, eu calculo a derivada à esquerda do 1. Aí eu vou vir aqui, ó, à esquerda do 1 a função é 4x, substituindo x por 1 vai dar 4. A derivada à direita do 1, eu pego aqui então x maior do que 1, que é menos 1, né? Então a derivada direita deu menos 1. Como as derivadas laterais são distintas, quer dizer que não existe a derivada no ponto 1. Então isso aí é uma coisa que tem que ficar clara nesses exercícios que a gente tem, sobretudo, com funções definidas por mais de uma sentença. Então, quando a gente deriva a função, a gente não traz o sinal de igual junto, só o de menor e de maior. O igual a gente tem que testar. Então, a gente calcula a derivada à esquerda do 1, calcula a derivada à direita do 1. Se der o mesmo valor, aí você pode colocar o sinal tanto em cima quanto embaixo, não faz diferença. Mas se der valor distintos, a gente fala que a derivada no ponto não existe. E se a derivada no ponto não existe, nós temos o primeiro ponto crítico, que é o x igual a 1. Agora vamos ver se existe a possibilidade da derivada ser igual a zero, que é a segunda forma de acharmos aí o ponto crítico. Então, olha só, a derivada ser igual a zero é ou 4x é igual a zero ou menos 1 é igual a zero, certo? Menos 1 ser igual a zero é impossível. 4x ser igual a zero, passo o 4 para cá dividindo, então x igual a zero. Aí ainda não posso afirmar, tem que observar se ele atende à restrição. X igual a zero é x menor do que 1? É. Então x igual a zero é ponto crítico também, né? Desse lado a gente não vai ter ponto crítico, então nós temos dois pontos críticos para essa função, x igual a zero e x igual a 1 aí, certo? Mais um exemplo em encontrar os pontos críticos dessa função. Lembrando que o domínio dessa função, e é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado, que é essa questão do domínio, né? Eu pude ver, sobretudo na prova lá, de limite, que muitos exercícios lá foram errados, porque a pessoa não prestou atenção no domínio, né? Sobretudo na parte de assíntotas, né? Então o domínio é x menor ou igual a 5, porque aqui dentro não pode ter valores negativos. Então, o ponto crítico só pode ser ponto desse intervalo aqui, desse domínio, certo? A gente precisa calcular a derivada para encontrar o ponto crítico, escrever a raiz na forma de potência, aí você faz a derivada, aqui é a regra da multiplicação, deriva o primeiro, 2x, repete o segundo, depois o contrário, ó, repete o primeiro, deriva o segundo, a derivada desse aqui, ó, desce a potência, tá aqui, subtrai 1 aqui em cima, sem mexer na parte de dentro, porque é uma derivada pela regra da cadeia, e a derivada da parte de dentro eu faço na frente, que vai dar menos 1, certo? Esse aqui eu escrevi dessa forma, essa parte aqui, olha só, menos vezes mais dá menos, por isso que aqui deu menos, esse 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado, esse 2 permanece aqui embaixo, e isso aqui, como está com expoente negativo, passa para a parte de baixo, então vai ficar assim. Ainda tirei o mínimo, ou seja, como aqui embaixo é 1, é só pegar esse cara e multiplicar aqui, ó. Então, esse vezes esse, ó, 2 vezes 2 dá 4. O x, eu mantenho ele. Raiz de 5 menos x vezes raiz de 5 menos x dá 5 menos x ao quadrado. Então, vai dar isso aqui, né? Multiplicando aqui esse, multiplicando esse aqui, a gente tem isso aqui. Juntando esses dois, a gente tem isso aqui. Então, essa é a nossa derivada. Aí a pergunta é, primeiro, quando que a derivada é igual a zero? Então, uma fração só vai ser zero quando o numerador for zero, né? Então, a derivada só vai ser zero por ser uma fração quando o numerador for zero, ou seja, quando 20x menos 5x ao quadrado for igual a zero. Coloca x em evidência,
né? Aqui 5x, aqui pode colocar 5x em evidência. Então a gente tem que 5x é igual a 0 ou 4 menos x igual a 0. E daí a gente tem que x é igual a 0 ou x igual a 4. Como esses dois valores pertencem ao domínio, então nós já temos dois pontos críticos aí. X igual a 0 e x igual a 4. A derivada não existir. Olha só, a derivada é isso aqui. A derivada ela não existiria para valores de x maior ou igual a 5. Por quê? Porque se o x for igual a 5, aqui vai dar 0 e raiz de 0, né? Dá 0, porém no denominador não tem como dar 0 no denominador. Então, por isso que o igual a 5 não serve. O maior que 5 não serve, porque se eu colocar um valor maior do que 5 no lugar do x, né, vai gerar uma raiz quadrada de número negativo, que dentro dos números reais não existe. Tudo bem? Só que desses valores, o único que pertence ao domínio é o igual a 5. Ou seja, como o x igual a 5 pertence ao domínio e nele a derivada não existe, então ele também é ponto crítico. Então nós temos três pontos críticos, 0, 4 e 5. Então não existe limite de ponto crítico. Nem toda função vai ter ponto crítico e quando tiver ponto crítico pode ter 1, 2, 3 ou mais pontos críticos aí.